Fala galera, eu sou o professor Cássio Rossi. Nesse pequeno videozinho eu venho falar sobre a alteração da escala de Coma de Glasgow, que muita gente aí está preocupada e não sei o quê, e eu venho mostrar para você que é algo muito simples, muito singelo. A escala ela é utilizada desde a década de 70 e ela teve uma pequena adequação e é o que nós vamos conhecer a partir de agora nesse pequeno vídeo. Primeira coisa que a escala de Coma de Glasgow, então ela mudou, passou a ser chamada agora de escala de Coma de Glasgow com resposta pupilar, tá? Com resposta pupilar, tá? Uma alteração que teve, galera, essa daqui é a escala que nós conhecemos. Uma coisa muito importante na aplicação da escala de Coma de Glasgow, não mudou nada, tá? Houve uma alteração de nomenclatura que eu venho trazer para você aqui agora, mas que é muito simples. O pessoal tirou esse conceito de que nós vamos fazer um estímulo doloroso. Nós vamos, mudou agora para a questão assim, nós vamos fazer agora um estímulo por pressão no paciente. Mas em tese, na prática, a gente sabe que é a mesma coisa. A gente faz um estímulo para chegar a um nível de ser um estímulo doloroso para observar a resposta do paciente, tá? Mas não que isso, na verdade, tenha mudado na prática. A nomenclatura, para que vocês possam entender e ver aqui, galera, é o seguinte, ó. Essa parte que a gente tratava como a abertura ocular por estimulador passou a ser a abertura dos olhos por pressão, tá? A resposta inapropriada, né? Era considerado como resposta inapropriada, passou a ser chamada de palavras, sons incompreensíveis, sons, tá? O que a gente chamava de reage à dor, mas não localiza, a gente passou a chamar de flexão normal. A flexão anormal, que era a decorticação, flexão anormal. A extensão anormal, que era a descerebração, a gente passou a chamar simplesmente de extensão. Então, uma adequação de nomenclatura simplesmente proforme, mas não há uma alteração na prática, no desenvolvimento da sua escala, tá bom? Como muita gente aí trabalhou como se fosse uma coisa, uma mudança, Jesus, Maria, José, tá? Uma coisa importante, acrescente NT de não testável ao final de cada critério. O que é isso? Obviamente que eu estarei fazendo a minha avaliação neurológica num paciente que, de repente, tem comprometido, não é mensurável aquilo que eu quero mensurar com a escala. Por exemplo, um paciente que é deficiente auditivo, minha escala vai estar comprometida, não é? Então, quando eu observar que eu não tenho como testar, seja a abertura ocular, seja o estímulo verbal, seja o motor, a resposta verbal ou resposta motora, eu utilizo o NT de não testável para que isso fique exposto e fique claro, tá? Não comprometendo o meu score final. Vejam vocês aí, galera, né? Que aqui, olha lá, ó, eu tenho na abertura ocular, eu tenho aqui, ó lá, 1, 2, 3 e 4, abertura espontânea, ao som, a pressão e ausente. E, ó, veja bem aqui, gente, ó, ao invés de ser chamado de abertura ao estímulo doloroso, passou a ser chamado a pressão, tá bom? E o não testável aqui, caso eu não tenha condições de testar essa resposta, eu utilizo o NT de não testável. Vamos entender agora onde é que entrou a questão da avaliação pupilar. Na prática, moçada, eu sempre fiz.
Pá, fui lá, fiz a escala de coma de Glasgow, avaliei a pupila do paciente, tamanho, não sei o que, piriri do pororó. Só que antes elas eram feitas de forma totalmente dissociada, tá? Eu anotava o Glasgow, anotava a resposta pupilar e agora isso deu uma integrada. Vamos entender como é que isso funciona, tá? Na prática aqui. Após realizar a escala de coma de Glasgow, realizou a sua escala como você sempre realizou. Você vai suspender a pálpebra do paciente, direcionar um foco de luz, como você sempre fez, e você vai registrar uma nota ao estímulo que você teve. Quais são, então, esses scores relacionados à pupila? Se você não teve nenhuma reação pupilar de nenhuma das duas pupilas, score 2, de inexistente. Se uma pupila reagiu ao estímulo de luz e a outra não reagiu, tá? Score 1, de parcial. E se as duas pupilas reagiram ao estímulo de luz, tá? 0, ou seja, foi completa, não houve mudança. Mas beleza, professor, eu entendi. Simples assim. Faço o Glasgow, vejo a pontuação lá de 3 a 15, normal, papapá. Avaliei a resposta ao estímulo luminoso e já determinei que, de repente, a pontuação é tal, da pupila. O que eu faço agora, professor? Eu somo, eu faço o quê? Galera, aqui, muito facinho. O valor que der do score de pupila será subtraído da nota obtida anteriormente, gerando um resultado final mais preciso. Você fez a sua escala de coma de Glasgow, viu que o paciente está com Glasgow 10. A pupila, uma só reagiu, ou seja, score 1 de pupila. O que eu faço? 10 menos 1, Glasgow 9. Glasgow com avaliação pupilar, 9. Simples assim, galera. Não tem por que se assustar. Simples assim. Olha um exemplo que foi dado em relação a isso. Imagine que você é chamado para avaliar um paciente que tenha sido projetado do assento do passageiro de um carro em alta velocidade. Ele não faz movimentos oculares, verbais ou motores espontâneos, ou seja, resposta espontânea nenhuma, nem em resposta às suas solicitações. Você mandou ele se mexer, mandou ele abrir o olho, não sei o quê, ele também não respondeu. Quando estimulado por pressão, o que antes a gente chamava de estímulo doloroso, agora chamado de estímulo por pressão, os olhos dele não abrem, ele emite apenas sons incompreensíveis e os braços dele estão em flexão anormal. Este paciente ele vai ser classificado como O de ocular 1, V de verbal 2, M de motor 3, pela escala de Glasgow, dando uma pontuação de 6. Aqui está uma mudança interessante, galera, tá? Que, na verdade, a gente sempre colocava Glasgow 6, por exemplo. E agora é orientado que utilizemos esses três mnemônicos aí, né? O, V e M. O de ocular, no caso do nosso paciente, 1 ponto de score. V de verbal, 2 pontos de score. M de motor, 3 pontos de score. Então, você vai colocar O1, V2, M3, com um total de 6 pontos. Pronto, cada um vai saber exatamente qual foi a resposta do seu paciente, tá bom? E aí o que acontece? Hora que foi feita a avaliação pupilar, nenhuma das pupilas reagiu à luz, gerando uma pontuação de reatividade pupilar de 2. Nesse caso, a escala de coma de Glasgow com reação pupilar será de 6 menos 2, ou seja, 4 pontos.
o Glasgow do paciente foi 6, o score de pupila foi 2. O que eu faço? 6 do Glasgow, menos 2 da pupila, Glasgow 4. É esse o resultado, é essa a mudança, galera. É essa a mudança. Simplesmente agora, ao invés de ser a escala de Coma de Glasgow somente, ela foi somada a um score de avaliação pupilar. Beleza pura? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Quer passar em concurso, dedicar e cursos? Grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.